Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa tarde que nos concede, a oportunidade de estarmos juntos agora, Senhor, como igreja, para render a Ti louvores, para ouvir a Tua palavra, nos reunirmos aqui em oração, Pai. Obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pedimos que o Senhor nos dirija nesse momento, Pai, para honra e louvor do Teu santo nome, Pai. Cada um que chega aqui, Senhor, nessa tarde, possa vir com o coração, Senhor, grato a Ti, um coração aberto para ouvir a Tua palavra, para Te render um louvor em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, vamos cantar, vamos começar cantando 133, cada momento, depois o 484, onde quer que for, irei. 183, cada momento. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo contente no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento, Senhor, me conduz. Cada momento me guia, Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença não toca em dor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Amém, irmãos? Junto com Cristo na luta moral, o erro combate o pecado e o mal. Ergo bem a bandeira real, cada momento mais firme e real. Cada momento me guia, Senhor. Cada momento dispensa favor. Tua presença
Pai, muito obrigado, Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui nesse lugar de oração. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tarde que o Senhor nos concede, pelo dia que já nos foi concedido. Te pedimos, Senhor Deus, por tantas coisas ainda que o Senhor há de oferecer durante toda essa tarde, durante toda a noite. Nós queremos colocar as nossas vidas em tuas mãos. Pedir, ó Pai querido, as tuas bênçãos sobre a vida desta igreja, sobre cada membro dela, Pai querido. Que o Senhor esteja sustentando a cada um, Pai querido, animando a cada um deles, sustentando os seus lares, e que eles possam, Senhor Deus, ser servos reais, servos fiéis, servos tementes ao Senhor, e que busques andar na tua presença. Então, abençoe grandemente, ó Pai querido, a vida do pastor Rafael. Tome ele em tuas mãos, abençoe toda a palavra que sai da tua boca. Ele possa, Senhor Deus, ser, ó Pai querido, um instrumento nas tuas mãos, ó Deus, para propagar o teu evangelho. Então, te peço essas bênçãos, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, pelo que ainda há de fazer. Amém. Então, Senhor Deus, quero colocar a minha vida e a vida de todos em tuas mãos. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, o perdão dos meus erros, mas em nome do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. É nesse nome que nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos fazer a leitura bíblica agora que se encontra hoje. A gente está no Salmo 119. Nós vamos ler mais 10 versículos. Nós vamos ler o 41 ao 50. Vamos ler todos juntos? Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. Assim terei de responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado os teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei, e recrear-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei, e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Amém, irmãos? Vamos continuar cantando então ao nosso Deus. Vamos cantar essa música que muitos gostam muito. Perto que ela está, gosto muito dessa música. Esse dia desse eu gosto, sempre pede essa música. Sexta-feira. Junto aos teus pés, hoje fazer que me deixa tudo que é quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparar ao que não sou apenas servo, teu amigo verdadeiro.
quero te ofertar, mas ainda pouco sei, se comparar alguém, eu sou apenas teu amigo que Amém, irmãos? Nós podemos descansar nesse Deus maravilhoso. Vamos cantar que nossa vida está nos braços dele. Amém? Obrigado, Deus.
Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, eu venho fazer essa oração só de agradecimento, Pai. De agradecimento pelo Senhor sempre nos segurar, Senhor, quando está difícil. Pelo Senhor sempre estar presente, Senhor. Pelo Senhor sempre fazer o nosso descanso sentir, Pai. Pelo Senhor sempre estar disponível, Senhor, pela gente, Senhor. Eu venho te agradecer pela proteção que o Senhor nos dá, Senhor, por vir para cá. Pela proteção que o Senhor nos dá em embora, Senhor. Pela proteção que o Senhor nos dá em qualquer lugar, Senhor. Eu venho te agradecer pela tua presença, Senhor. Eu venho te agradecer pelo teu amor, Senhor. Pelas tuas bênçãos, Senhor. Eu venho te agradecer pelo teu perdão, Senhor. Que o Senhor nos dá a cada dia pelo nosso pecado, Pai. Eu venho te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem morrido na cruz por cada um de nós, Senhor. E que nada disso tenha sido em vão, Senhor. Que a gente possa reconhecer, Senhor, e ser grato por cada coisa que o Senhor faz por nós, Senhor. Amém. Então eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor nunca nos abandone, Pai. Que a sua presença seja sempre sentida, Senhor. E que a gente sempre possa repousar em Ti, Senhor. E entregar tudo nosso, Senhor, aos Teus braços, Senhor, à Tua mão, Senhor. Que o Senhor possa nos segurar, Senhor, e nos fortalecer a cada dia, Pai. Esteja com a Tua igreja, Senhor. Esteja com a Tua igreja nesse bairro, Senhor. Que essa igreja foi plantada na rocha, Senhor. Que essa igreja é tua, Pai. Se até aqui ela continuou, Senhor, tenho certeza que ela irá continuar durante muito tempo, Senhor. Nos dê forças, Pai, para sair, Senhor, para expandir, Senhor, para dizer a tua palavra, os que precisam ouvir, Pai. Esteja conosco, Senhor. Amém, Pai. Obrigada. Amém. Mas pode se sentar. Boa tarde mais uma vez a todos os irmãos. Oi, Elisa, oi, Eliane, oi, Genesi, depois. Julinho também, oi, Julinho. Irmãos, vamos lá, hoje nós vamos no capítulo 5, Êxodo 5. E hoje nós vamos ler o capítulo todo, porque o assunto já está, o capítulo inteiro mesmo, é um assunto só.
Então nós vamos estar lendo todos os versículos, então podem ficar sentados, não tem problema, mas vamos acompanhar a leitura aí, tá bom, irmãos? Êxodo capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram, depois disso o que, irmãos? Depois lá, no capítulo passado, a gente viu, Deus chamou Moisés botando um monte de empecilho, né, e tal, e aí depois a gente viu aquele pequeno trecho lá, onde Moisés não havia ainda circuncidado seu filho, né, Gerson, e aí Deus fez com que ele cumprisse todo o ritual que era certo lá para o povo judeu, né. E depois de tudo isso, então, chegamos aqui. Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, ao nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. O rei do Egito, porém, respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Voltem ao trabalho. Disse também, essa gente na terra já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles que tratam de ir e ajuntar a palha. Exijam deles a mesma quantidade de tijolos que já faziam antes. Não reduzam a cota. São preguiçosos, por isso estão clamando. Deixem-nos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Então os feitores dos capatazes foram dizer ao povo, assim diz o Faraó, já não darei palha a vocês, saiam e recolham onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de juntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo, completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do Faraó eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota designada de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o Faraó. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, os teus servos, não recebemos palha, contudo nos dizem, façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. E Faraó respondeu, preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos, e por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes foi dito que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida diariamente. Ao saírem da presença do Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e de seus oficiais sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada, para que nos matem. Deus... Aí, finalizando ele, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de modo algum libertaste teu povo. Amém, irmãos? Pai amado, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, Pai, de abrirmos a tua palavra, Senhor, meditarmos nela, termos essa liberdade, Senhor, de podermos abertamente aqui nessa igreja, Pai, falar da tua palavra. Nós agradecemos porque sabemos que isso é um privilégio que muitos irmãos não têm, Pai, e nós aqui podemos desfrutar da tua palavra. Então, muito obrigado por isso, nos ajude a valorizar e a colocar essa palavra em prática, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então depois de todo aquele questionamento com Deus lá, né, sobre o chamado, Moisés finalmente vai para o Egito com Arão e vai se encontrar então com o Faraó.
E todo esse capítulo 5 vai então se tratar desse primeiro contato de Moisés e Arão, né, com o faraó, indo agora em nome do Senhor. E aí eu separei duas ou três coisas aqui para destacar com os irmãos. São duas coisas, mas aí a última se desvenda em duas. Vamos lá. Duas coisinhas aqui para falar com os irmãos. A primeira delas é que Deus nos coloca em lugares, em posições para cumprir a sua vontade. Essa é a primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui. Que eu vi pelo menos, né? Nesse texto aqui, que eu achei bem interessante. É interessante a gente poder estudar todo um livro, porque a gente consegue entender bem melhor tudo o que está acontecendo, né? E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, né, é o simples fato de Moisés ter conseguido o acesso ao faraó, uma sessão ali para poder conversar com o faraó. Com certeza, irmão, não seria qualquer pessoa que poderia chegar ali diante de faraó e pedir uma agenda com ele. Né? Recentemente aqui no Brasil ficou uma verdadeira disputa, né, entre o Lula e o Carlos Bolsonaro, né, para ver quem que foi melhor recebido pelo Trump. Tem essa coisa aí toda, né? Quem é que foi melhor recebido, essa situação toda. Né? Por quê? Porque o Trump não é o presidente dos Estados Unidos, é o presidente da maior nação, hoje em dia mais poderosa do mundo, né? Pois bem, irmãos, o faraó era como o Trump da época lá no Egito, porque o Egito era a nação mais poderosa daquela época, ou talvez uma das mais, se não a mais poderosa. Então você ir falar com o faraó, isso não era como você tocar aí no vizinho, na casa do vizinho e pedir para falar com o vizinho, né? Então, por que eu estou querendo dizer isso, irmãos? Acessar o faraó não era uma coisa que poderia ser feita por qualquer um. Mas, provavelmente, Moisés só conseguiu essa oportunidade porque Moisés, nada mais, nada menos que ele já tinha feito parte da família, né, real. A gente sabe que ele foi criado por uma das filhas de Faraó, com certeza era parente, né, do atual Faraó. Provavelmente o Faraó atual não era o mesmo de quando ele fugiu, né, porque, deixa eu olhar, todos aqueles que buscavam te matar já morreram, ele falou isso, né? Então esse não era o mesmo Faraó, mas com certeza Moisés não era um total desconhecido lá no Egito, né? Tanto que ele conseguiu essa oportunidade de falar lá com o faraó. Então a gente pode ver aqui, né, mais claramente, vendo assim todo o passado que nós já estudamos aqui de Moisés, né, como é que desde o início lá, dos acontecimentos da vida de Moisés, desde o seu nascimento, na verdade, Deus já estava dirigindo a vida de Moisés para preparar Moisés para esse momento. Moisés não foi parar lá no palácio à toa, né? Isso para mim, meus irmãos, mostra que, de verdade, de fato, Deus tem plano para a gente, Deus tem planos para nós. Ele quer nos usar de forma específica para cumprir a sua vontade em lugares e em situações específicas, já preparadas para sermos usados por Ele. Deus falou o quê? Que as boas obras já foram preparadas para que nós a fizéssemos, não é isso? Então Deus já sabe, irmãos, onde nós vamos estar, com quem nós vamos andar, e Ele vai, talvez muito antes, né? Assim como Deus preparou Moisés ao longo da sua vida, desde bebê, mesmo se quando ele não tinha nem conhecimento ainda, não tinha nem entendimento do que ele estava vivendo, né? Talvez para saber ou perceber o que Deus estava fazendo naquele momento, mas Deus já estava trabalhando na vida de Moisés. Da mesma forma, Deus nos conhece. Deus nos conhece desde o ventre da mãe. Deus já sabia de tudo, Deus já sabia o momento em que você ia se converter, Deus já conhece a sua personalidade, né? E com certeza Deus guiou a sua vida de forma a te colocar em lugares que Ele já preparou as obras para que você fizesse essas obras, né? Lugares onde ninguém mais vai estar, só você. Lugares onde você vai ser o representante do Senhor, pessoas com quem você vai ter contato, e não eu, e não o coração, talvez você, e não eu. Então, pessoas que ninguém mais alcançaria, a não ser você. Então, meus irmãos, talvez até mesmo antes de você ter se convertido, né?
Talvez Deus já estivesse ali moldando os caminhos, irmãos. Moldando os caminhos, isso é muito interessante. Porque Deus não... A gente pensa assim, que me converti, agora começou a minha vida com Deus, né? Mas na verdade, Deus já sabia que a gente ia se converter. Então Deus já estava... Com Moisés foi isso, né? Ele, quando era bebê, ele era um bebê, ele não tinha nenhum relacionamento com Deus. E a gente percebe que na verdade Moisés só foi descobrir um verdadeiro relacionamento com Deus quando ele foi chamado, já com 80 anos, né? Ele foi chamado para servir. Mas olha só como é que antes dele ter esse encontro com Deus, Deus já estava preparando a vida de Moisés para esse momento. A mesma coisa a gente acha que o nosso relacionamento com Deus começou no dia que a gente se converteu, né? Mas Deus, ele já sabia antes, então ele já vinha preparando, ele já vinha usando, nos moldando lá no início, né? Por isso que a palavra de Deus fala que realmente nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele não nos conheceu só quando a gente se converteu. A gente conheceu o Senhor quando se converteu, mas ele já nos conhecia há muito tempo, já estava preparando tudo aquilo que precisava para que a gente pudesse servi-lo, né? Em situações que a gente não podia prever. Né? E isso, para mim, é bastante incrível isso, irmãos. É por isso que Isaías vai escrever que os caminhos do Senhor são mais altos que os meus, e os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. São mais altos, irmãos. Deus, ele tem a visão além do alcance, vamos dizer assim, né? E nós vemos só o que está aqui diante de nós não vemos o que vai acontecer lá na frente. Então, olhe, eu queria que você fizesse esse exercício, né? Olhe para o seu passado, né? E tente enxergar momentos em que Deus estava usando, talvez até mesmo te permitindo passar por situações, te preparando para servir. Eu sempre cito um exemplo, né, irmão? Eu nunca pensei que o que eu aprendi lá na minha casa, construindo, que isso ia ser usado aqui na igreja, né? Muito antes do irmão Isaac se converter, ele era eletricista, ele trabalhava com isso. Quantas coisas ele não fez aqui na igreja, né? Então é isso que eu estou falando, irmãos. Deus já sabe. Eu acho muito interessante o exemplo de Paulo, né? Porque Paulo, antes de ser Paulo, ele era um homem extremamente estudioso, um homem extremamente letrado. Então, com certeza, Paulo mesmo fala isso aí, que ele foi escolhido ali como um vaso, né, do Senhor. Então, antes de Paulo se converter, antes de ter um encontro com Jesus ali, Deus já viu Paulo, já entendeu o perfil de Paulo, já havia escolhido Paulo. E assim com cada um de nós tem algo a oferecer, irmão. Deus não te salvou para você ficar sentado no banco, você ficar sem fazer nada. Não, Deus sabe quem você é, Deus sabe as suas qualidades, Deus sabe os seus defeitos, e até os defeitos Deus usa para nos fazer trabalhar para Ele. Nossas qualidades, nossos defeitos. Amém? Então faça isso, olhe para o seu passado e tente visualizar um pouquinho. Poxa, quem diria que aquilo que eu fiz lá no meu trabalho, na minha vida secular, que eu nunca imaginei que isso poderia ser útil na obra do Senhor, hoje eu posso usar. Se não usa, coloque diante de Deus, porque Deus quer usar, irmãos. Deus quer usar. A maioria das missões hoje em dia que acontecem não são na igreja, são o que você faz, são dentro da tua realidade, dentro do teu conhecimento. Deus quer usar o que Ele já te deu, desde lá da tua infância. Amém? Segunda coisa que eu acho interessante destacar aqui nesse texto é que a gente percebe claramente aqui, né, algo que a gente experimenta muitas vezes também na nossa vida: a oposição e o escárnio sobre a nossa fé, sobre o nosso Deus. Muitas vezes a gente vai se dirigir a pessoas, né, que vão apresentar resistência à palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos. Muitas vezes vai lidar com pessoas que até mesmo debocham da nossa fé, ficam zombando da nossa fé, do nosso Deus. Quantas vezes a gente é ridicularizado, a gente é zombado por crer em Deus, por falar que a gente coloca a nossa vida, confia a nossa vida no Senhor, que a gente acredita na Bíblia. As pessoas começam a falar: mas a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Quantas vezes, irmãos? As pessoas duvidam, né? E por que as pessoas reagem assim, irmãos? Porque assim como a mensagem de Moisés para Faraó, a mensagem da palavra de Deus, de uma forma geral, ela é uma palavra inicialmente de confrontação com o pecado, com a maldade humana. Então,
se para nós conhecermos a Deus, para nós que já tememos ao Senhor, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em aceitar a palavra de Deus, se até nós, às vezes quando Deus fala, nos confronta, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes de, poxa, é isso mesmo que eu preciso fazer. Imagina aqueles que não conhecem. Imagina um homem poderoso como o Faraó. E alguém chegando lá dizendo, olha, Deus mandou você deixar o povo. Eu falei, que Deus é esse? Eu não conheço não, Deus sou eu. O Faraó era como um Deus, né? Ele era considerado um Deus. E muitas vezes a gente vai encontrar pequenos faraós por aí, irmãos. Pequenos faraós na nossa vida, pessoas que se acham poderosas, pessoas que acham que têm domínio sobre a própria vida, pessoas que acham que a história é essa de eu me curvar ao Senhor. Não tem Senhor nenhum, o Senhor sou eu. As pessoas às vezes falam assim, a minha vida é minha, eu mando, eu que mando. É exatamente a mesma atitude, irmãos, do faraó. São pequenos faraós, eles acham que eles mandam na vida deles. Então a cegueira espiritual produz isso, né? Pessoas que são extremamente avessas a Deus, ao Evangelho, né? A obedecer a Deus, a qualquer ordem de Deus. Então a nossa função, né, é ser dirigido dessa forma, confrontar as pessoas com a palavra. Moisés entregou o que foi incumbido ali de entregar a mensagem para o faraó. Né? Então a gente tem que fazer a mesma coisa, mesmo sabendo que a gente vai enfrentar sem oposição. Né? Isso muitas vezes vai gerar situações, momentos muito difíceis para a gente, né? Quando a gente for pregar. Depois daquela sessão ali entre Moisés e o faraó, as coisas pioraram para o povo. O povo começou a sofrer ainda mais. O faraó ficou com raiva daquela situação, apertou o cerco, tirou lá a palha que dava a eles, né? Dificultou muito o trabalho do povo. Então não pense que obedecer à vontade de Deus vai te levar a um período mágico de paz, né? E de bonança na sua vida. Talvez até o contrário, né? Muitas vezes se a gente está realmente sendo obediente ao Senhor, né? A situação nossa pode parecer até que vai piorar, irmãos, porque a gente vai enfrentar, sim, dificuldades, oposição, o próprio inimigo, que não quer que a gente avance, né, na obra do Senhor. Então, às vezes, as coisas vão piorar e não melhorar, né? Mas, acima de tudo, a gente precisa o quê? Ser fiel, permanecer fiel a Deus, fazendo a sua vontade, né, confiando. Então, vai aqui, essa é a oposição externa, né? Quando nós vamos pregar a palavra, nós vamos combater ao inimigo com a palavra de Deus, mas as pessoas resistem a essa palavra. Mas muitas vezes também o profeta enfrenta, e a gente vê isso aqui, a oposição interna, oposição de dentro, vamos dizer assim, né? O fogo amigo, o famoso fogo amigo, né? Então aqui a gente vai ver uma lição que Moisés já vai enfrentar pela segunda vez, na história que nós vimos até aqui. Já é a segunda vez que ele vai fazer algo que ele pensa que é para ajudar o povo, e o seu povo vai retrucar com ele. E a gente sabe que não é a primeira vez, nem a segunda e não é a última. Isso vai acontecer muito ainda ao longo do Êxodo, né? Então o próprio povo a quem ele estava querendo servir se voltando contra ele. Então, irmão, sempre que a gente se dispõe a fazer alguma coisa, sempre, não é só na igreja não, tá? Isso em qualquer área da vida. Sempre que você for se dispor a fazer alguma coisa, vão ter três tipos de pessoa. A primeira é aquela que vai embarcar com você, vai comprar a ideia, vai ter a mesma visão, e vai trabalhar, vai se envolver para aquilo dar certo. Tem os que vão preferir não se envolver, não quer saber, quero saber disso não, quero distância. Vão ficar ali neutros, talvez distantes. E tem o terceiro tipo, né? São aqueles que vão ficar contrários à sua ideia, vão se opor, vão querer fazer oposição ali a tudo aquilo que você quiser fazer. Então, a oposição do inimigo, essa já é esperada, irmão. A gente já sabe que o inimigo vai sempre se opor mesmo. Ele é o inimigo, afinal de contas, né? Mas esse fogo amigo é muito mais difícil de ser encarado. E às vezes faz muito mais estrago. Né? Quando a gente olha para a narrativa de Êxodo 5 aí, a gente precisa refletir por que o povo se voltou contra Moisés. Por que o povo se voltou aí contra Moisés? As ações aí de Deus através de Moisés causaram o que em Faraó? A ira. Por sua vez, essa ira de Faraó foi descontada no povo. Foram colocadas em posições ali que humanamente eram impossíveis de se cumprir. Eles não conseguiam cumprir.
não dava para cumprir o que Moisés, o que o faraó estava pedindo. Né? Então a gente pode ver que essa oposição do povo, né, ela pode ter vindo de alguns fatores. Eu vou citar duas coisas aqui, né, que às vezes geram uma oposição, tanto de outras pessoas, às vezes dentro da igreja, e às vezes também a oposição de nós mesmos, porque às vezes você é o seu pior inimigo. Então, o primeiro motivo é porque o tempo de Deus não é o nosso, irmãos. Isso gera muita oposição, muita resistência. Ao ver o sofrimento ali do povo, né, aumentando ali, o povo reclamando, até Moisés questionou. A gente leu isso aí, né? Moisés falou: Senhor, por que o Senhor está maltratando esse povo? Foi para isso? Por que o Senhor me enviou? O Senhor não disse que ia livrar esse povo, e ao invés de livrar o povo está sofrendo mais. Então a gente vê que até mesmo Moisés estava esperando que esse livramento fosse algo rápido, que a ação do Senhor seria algo rápido. Interessante, mesmo a gente já vendo no capítulo 4, que Deus já havia avisado a Moisés, se você não lembra não, lá no capítulo 4, Deus já havia avisado a Moisés que Faraó não iria deixar o povo ir. Lembram disso? A gente leu isso no capítulo 4? Que Deus falou aí que Moisés ia resistir e ele só ia ser quebrado com uma mão forte. Mas Moisés, por exemplo, esqueceu disso. Então, quando aquela primeira iniciativa ali surtiu um efeito contrário do que ele esperava, né, a cabeça e a fé de Moisés e do povo entraram em parafuso. Então a gente tem que aprender com esse relato, irmãos, para que a mesma coisa aconteça com a gente. A nossa pressa não é a pressa de Deus, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nem sempre as coisas que Deus nos prometeu, nós temos a certeza que Ele nos prometeu, vão se cumprir instantaneamente ou vão se cumprir no tempo em que a gente acha que deveria, né? Então a gente precisa ter fé para a gente não dizer, não cometer besteiras como Moisés estava falando aqui, falando besteira, né? Hoje a gente olhando assim, poxa, que besteira que Moisés está falando. Deus já havia avisado a ele que não ia ser assim rápido. Mas, irmãos, quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? A gente está com alguma necessidade, a gente quer uma resposta de Deus, e a gente já leu tantas vezes passagens assim, e a gente faz o quê? É ansioso. Aí Deus às vezes não responde, a gente faz o quê? Como Abraão e Sara, que foi prometido Isaac a eles, né? Mas estava demorando. Como é que é? Né? Isaac e Sara, Abraão e Sara. Ou seja, a gente já é velho, estamos ficando mais velho e nada. Vamos dar um outro jeito aqui. E deram um jeitinho, né? Muito ruim, né, irmãos? Muito ruim. Que de Agar nasceu Ismael. E aí começou uma grande guerra entre os filhos de Ismael. Até hoje se arrasta essa guerra entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac. Por causa de uma decisão errada. Porque não souberam esperar. Né? Não souberam esperar o tempo de Deus. Então a mesma coisa que está acontecendo com o povo e com o próprio Moisés. Ele achou que ia ser assim, ó, Deus vai agir quando eu... Mas Deus já havia até avisado a ele: olha, não vai ser assim, Moisés. E aí ele não teve essa sabedoria, né? Não teve paciência. E a segunda coisa também que eu acho que é interessante, que às vezes faz a gente questionar, mas que é muito interessante, que a gente percebe vendo todo o Êxodo, né? E vendo outras passagens também de outros personagens da Bíblia, é que às vezes antes da bonança, irmãos, nós enfrentamos a pior tempestade. Meus irmãos, muitas vezes antes da gente viver o melhor tempo das nossas vidas, isso não é papo de coach não, tá? Eu estou falando que a gente percebe aqui na palavra. Muitas vezes antes de a gente viver o melhor tempo das nossas vidas, a gente vai viver os piores. E nos piores tempos, né, é mais difícil a gente manter a nossa fé intacta, a nossa fé firme. O povo que já vivia tempos difíceis lá naquela época, né, já era escravo, ele viu a sua vida de difícil para insuportável.
Mas eles não conseguiam enxergar o quê? Que todo aquele sofrimento era temporário e era necessário. E olha só, o erro começou em Moisés, né? O erro começou em Moisés. Por quê? Se o povo estava questionando Moisés, e Moisés foi questionar a Deus, o mesmo questionamento do povo, sendo que o que ele devia ter feito? Calma, povo. O Senhor me falou que isso ia acontecer. Olha só como é que ele ia mudar a mentalidade dele e do povo. Porque Deus já havia falado para ele o que ia acontecer. E quando aquilo aconteceu, ele começou a questionar e duvidar de Deus. Deus já havia falado para ele, olha, ele não vai deixar. Então se ele tivesse chegado para o povo e falado assim, olha meu povo, isso tudo já foi previsto por Deus. Fica tranquilo que isso não é o que já estava profetizado que iria acontecer. Ele fez isso? Não. Então, irmãos, fique atento, porque às vezes os tempos difíceis, os tempos mais difíceis são temporários, mas são necessários para que Deus possa trazer um renovo, algo diferente. Toda vez, irmãos, que, agora saindo um pouquinho da história do Êxodo, mas toda vez que você vai ver que Deus queria usar alguém, Deus queria usar uma pessoa de uma forma especial, essa pessoa sempre teve a sua fé provada, irmãos. Sempre foi feita uma prova da fé dessa pessoa, sempre foi feita ela passar por alguma situação difícil, para que Deus pudesse refinar, irmãos. Então a gente precisa pedir a Deus visão espiritual, resiliência, persistência em meio aos tempos difíceis, porque os tempos difíceis são oportunidades para Deus provar e refinar a nossa fé. Aquele que se mantém fiel nos tempos, exatamente o que aquele versículo diz, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. A gente sabe que essa passagem está falando sobre a eternidade lá, mas é a mesma coisa para nós aqui, irmãos. Nós não vamos viver, tem muita aquela história, agora uma frase, o pessoal fala muito, como é que é a frase? Quem não suporta o processo, como é que é essa frase? Todo mundo fala agora, assim, quem não suporta o processo vive o extraordinário. Essas frases hoje em dia assim, Por mais que seja uma coisa de frase de efeito, mas há uma verdade aí, irmãos. Quem não se firma na rocha da tempestade, não vai viver o dia da bonança. Não vai. Se você deixar ali que aquela tempestade te leve embora. Mas se você estiver em Cristo, você vai conseguir. E a gente, logicamente, vai ver que essa primeira visita de Moisés a Faraó é só a primeira onda, irmãos. É só a primeira onda de muitas que virão até que Deus consiga quebrar o coração de Faraó. Mas a gente já sabe o final, Mas na época Moisés não sabia, nem o povo. Mas Moisés já havia sido avisado: olha, Moisés, não vai ser fácil, ele não vai deixar, não. Então, irmãos, que a gente possa aprender. A palavra de Deus, eu sempre falo aqui, a palavra de Deus é interessante, que ela nunca mascara os defeitos dos seus heróis, Pelo contrário, é bem colocado na palavra de Deus que todos os heróis da fé, se você for lá na galeria da fé, todos os heróis da fé aprontaram, fizeram besteira, erraram, bateram cabeça, ou tinham um passado, que meu passado me condena, Tinha um passado que os condenava. Por quê? Porque a palavra de Deus não é sobre o que nós podemos fazer, mas é o que Deus pode fazer apesar de nós, através de nós. Então as histórias da Bíblia existem para que a gente possa ver Deus e não Moisés. Nunca o foco são as pessoas, mas é o que Deus faz através de pessoas, Então a gente vê que Moisés, ele ainda não sabia o caminho que ele ia trilhar, mas Deus já sabia. E Deus já sabe a nossa vida, já sabe o nosso final. Porque nós possamos confiar, mesmo nos tempos difíceis como esse que Moisés e o povo estavam passando, saber que Deus está no controle, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. E eu e você vamos passar por momentos assim, onde às vezes a coisa fica insuportável, como está ficando insuportável aí para o povo, aquelas condições. Mas se você estiver aos pés do Senhor,
Eu te garanto que o insuportável é o que vem antes do extraordinário de Deus. Amém? Nós possamos ser fiéis nas tempestades para poder viver a abundância que Deus quer fazer sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. Amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Que o Senhor possa firmar essas verdades no nosso coração. Como a gente aprende, Senhor, com a história desses personagens da Bíblia, a história da tua ação, Pai, em meio ao teu povo, que nós possamos aprender a descansar em Ti, Pai, mesmo nos momentos difíceis, descansar, sabendo que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila, mas ele está constantemente vigiando, Pai, e nos guardando, nos guiando todo aquele que busca ao Senhor em espírito e em verdade. Então, obrigado, Pai, mais uma vez. Quero também aproveitar, Senhor, para desde já pedir, Senhor, pelo restante da nossa semana, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Pai. Guarda-nos de todo o mal, Pai. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade de cultuar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Vamos terminar cantando, irmãos? Nós vamos cantar Descansarei. Vamos ficar de pé. Vive o processo, vive o propósito, quem vive, quem consegue suportar o processo. Vive o propósito. Vamos cantar isso aí, irmãos, né? Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, amém? O Senhor vai nos guiar através da tempestade. Sobre a tempestade
queremos, ó Deus, glorificar o Teu santo nome. Amém. Porque Tu és digno de toda honra, todo louvor e toda glória, Pai. Nós te agradecemos porque nós sabemos, ó Pai, que podemos descansar em Ti, ó Pai. Nós sabemos que não importa as tempestades, Senhor, a bater na nossa porta, na nossa janela, Pai. Não importa, Senhor, os temporais. Nós sabemos, Senhor, que a bonança chegará sobre nossas vidas, Senhor. Nós vamos viver tempos maravilhosos do Senhor para nossas vidas. Então nos ajude, Senhor, a permanecer fiéis nos tempos difíceis, Pai. Nos tempos onde parece que o Senhor está em silêncio, mas nós sabemos que o Senhor não está dormindo, Pai. O Senhor não perdeu o controle, que o Senhor está na direção, Pai, do barco. Que nós possamos colocar o leme da nossa vida, Pai, nas mãos de Jesus, o capitão, Senhor, da nossa fé. Que Ele possa ser aquele que nos guia, Pai, em águas turbulentas, Senhor. E aquele que no tempo certo, com a voz de sua boca, fala: acalme-se as águas. E nós vamos então viver a mansidão, Pai, não no nosso tempo, mas no tempo que for, de acordo com a Tua vontade, Pai. Então nos ajude a sermos fiéis em qualquer circunstância, Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor, por cada irmão que está aqui essa tarde. Que o Senhor possa nos despedir agora em segurança, nos leve em paz. Guarda, Senhor, esse bairro, Senhor. Guarda cada um que entra e sai desse bairro, Pai. Que o Senhor possa acampar os Teus anjos sobre os Teus servos, Senhor. Nós queremos te agradecer porque nós tivemos já tantos testemunhos, irmão. Ó Pai, de irmãos entrando em sua casa e o tiroteio começando, Pai. A gente já teve mais de 2 ou 3 testemunhos desse aqui, Senhor. Onde o Senhor tem nos guardado, apesar das situações, Senhor, ao nosso redor. O Senhor tem guardado os Teus servos, Pai. Então nós te agradecemos, declaramos a nossa confiança e a nossa fé plena e total em Ti, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora, Deus, que o Teu amor, Pai, que a graça do Teu Filho Jesus, Senhor, e que as consolações e a presença do Teu Santo Espírito estejam conosco hoje aqui reunidos, com todo o Seu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Nós dizemos Amém. Amém, irmãos. Domingo, estamos aí, sexta-feira lá no grupo, a gente pode ter orações, tá? E vamos caminhando. Deus abençoe.